Esses dias eu estava no final de semana em casa e eu notei que eu passei o dia inteiro sem fazer absolutamente nada de construtivo. No final do dia, me deu uma sensação muito ruim, uma sensação muito estranha e que ocorre frequentemente, quando dias assim não muito úteis, acontece, de eu me sentir realmente inútil. E eu acredito que seja algo comum na vida das pessoas, principalmente hoje em dia, na qual a vida em si, o capitalismo em si, ele exige que você seja ativo o tempo inteiro, você esteja fazendo algo o tempo inteiro. Eu gostaria de ressaltar, que sim, existem pessoas que realmente são assim o tempo todo. E pode ser o caso, de você que está assistindo agora. Talvez você esteja perdido, sem saber o que fazer, e acaba que você realmente não faz nada, Não gostaria de falar não faz nada porque pode parecer um pouco estranho, pode parecer um pouco forte demais, mas talvez você não faça nada de valor para a sociedade. E eu gostaria de deixar claro, para você que está nessa fase, que há uma grande diferença entre ser inútil e estar inútil. Provavelmente você estar inútil no momento. Ou seja, quando você é inútil, significa que você está num estado ali que você não tem mais como mudar. Você se tornou inútil para a sociedade. E eu tenho certeza que não é o seu caso. Provavelmente, para quem se encontra nessa fase, de se sentir inútil, ou você está se auto-sabotando, você não é isso, ou você está em uma fase, que você é basicamente, está inútil, mas que pode ser revertido. E se eu puder te dar um conselho, e que eu utilizo bastante, inclusive, geralmente em dias, em dias não, na verdade comecei a utilizar todos os dias, eu faço uma lista de coisas, na semana, que eu preciso fazer, mas caso você prefira, pode também ser no dia, e eu faço essa lista de coisas. Enquanto não terminar essas coisas que eu listei, em uma lista, eu utilizo o Notion, mas você pode utilizar qualquer coisa, não se limite a isso. Isso pode ser um motivo, para você se procrastinar, mas não faça isso. Caso você não tenha um editor em mente, faça numa folha de papel. Mas o importante é que você faça numa folha de papel uma lista de coisas que você precisa fazer no dia, uma lista de coisas que você precisa fazer na semana, no mês, a cada 15 dias. E enquanto você não terminar essas coisas, enquanto você não terminar uma por uma, pode fazer uma lista aí com 15 coisas, 30 coisas, e enquanto você não terminar elas, não faça nada. Ou seja, não pegue no celular para abrir TikTok, não pegue no celular para abrir Instagram. No máximo responda, um amigo, etc. Mas não faça nada enquanto você não terminar essas coisas. Eu tenho certeza, que no final do dia, no final da semana, você vai ter uma sensação muito agradável, muito boa. E eu tenho certeza que você não vai se sentir inútil, que você cumpriu o seu dever. Seja arrumar sua cama, por exemplo, lavar os pratos, ou seja, fazer algo grandioso, terminar um projeto que você está fazendo na faculdade ou na escola, ou terminando, uma lista de coisas que seu chefe pediu no trabalho. E eu acabo percebendo nas pessoas que têm esse costume, de se sentir inútil, essas pessoas, na maioria das vezes, elas consomem coisas pertinentes. Ou seja, elas consomem conteúdos que são construtivos. Só que há uma grande dificuldade, e uma grande diferença entre você consumir e você fazer algumas coisas. Por exemplo, se você consumir um vídeo de um cara construindo uma casa, isso não significa que você construiu aquela casa. Mas o seu cérebro pode te auto-sabotar e pode parecer que você meio que fez aquela casa mesmo sem fazer. E isso é uma auto-sabotagem do seu cérebro. E no final do dia, no final da semana, ele te cobra. Então é muito importante que você consuma coisas, por exemplo. Eu tinha um costume muito de consumir conteúdos de matemática. Eu era viciado, sempre fui mais de exatas. E eu gostava muito de fazer cálculos. Eu percebia que em determinada fase da minha vida, eu consumia muito esses conteúdos, mas acabava que eu não praticava eles, não fazia eles. E a impressão que eu tinha é que eu sabia fazer aqueles cálculos, mas obviamente eu não tinha o conhecimento, porque eu só assistia. E perceba aqui que é uma grande autossabotagem do meu cérebro. Porque quando eu pegava e fazia aqueles cálculos eu não sabia, porque eu não pratiquei eles. E é uma grande realidade hoje em dia das redes sociais. Você consome aquilo e você tem a impressão que você sabe fazer. E você não sabe enquanto você não viver aquilo, enquanto você não fizer aquilo e verdadeiramente comprovar que você é capacitado para fazer aquilo. Não consuma mais do que você vive. Sócrates, ele não usava a palavra procrastinação, porque é um termo mais recente,
mas ele costumava usar um termo, né, e outros filósofos da Grécia também utilizavam, que era uma palavra chamada acrásia. Essa palavra, né, ela era utilizada para definir o estado de agir contra o próprio bom senso e fazer algo diferente daquilo que você sabe que é o melhor para você. Sei que pode parecer um pouco confuso, mas a acrásia é basicamente a sensação de que você precisa fazer algo, mas você não pode deixar o seu cérebro te impedir de fazer aquilo. E na maioria das vezes é isso que ocorre. Você sabe que aquilo é bom para você. Por exemplo, você sabe que você precisa arrumar sua cama. Você sabe que você precisa ajudar sua mãe. Você sabe que você precisa entregar aquele trabalho. Você sabe que você precisa terminar aquele projeto. Mas o seu cérebro te auto-sabota. Ele não deixa você fazer aquilo. Ele te coloca em um estado de congelamento, de procrastinação. E acaba que você não faz aquilo porque você se auto-sabotou. E não podemos entrar nesse estado de acrásia. Sócrates também tinha um termo chamado paradoxo da ação. Ele questionava como que é possível, né, alguém julgar algo, né, uma ação melhor, mas acabar fazendo algo completamente diferente. Ele acreditava que o erro humano é, no fundo, uma falha de conhecimento ou clareza interna. E eu acredito realmente nisso, né? A regra do ninguém faz mal voluntariamente é realmente real, né? E para ele, ninguém escolhe conscientemente prejudicar a si mesmo. Quando você procrastina, você é dominado, né, por uma ação ou emoção ou desejo, né, de curto prazo, perdendo temporariamente a noção do que realmente é bom para o seu futuro. E o autoconhecimento, né, tem que agir como cura. Quando você se autoconhece, inclusive Sócrates ele utilizava muito esse termo, que é conhecer a si mesmo. Quando você compreende por que você evita certas tarefas, você consegue agir com base na razão, em vez de reagir a impulsos momentâneos. Então é importante, desde a Grécia Antiga, né, provavelmente desde há mais de 2000 anos atrás, provavelmente as pessoas já tinham essa sensação, esse sentimento, e eu acredito que seja comum e seja instintivo. Mas eu gostaria de falar nesse vídeo, né, para finalizar, que é normal. É normal nós sentirmos inúteis às vezes, e que se a gente for parar para pensar, de fato, né, a gente é meio que inútil, né, numa visão geral das coisas. Mas é importante saber que no mundo atual, o nosso tempo ele é vendido por centavos a empresas bilionárias através de anúncios. Então é importante a gente quebrar esse ciclo. Eu gosto de falar que é importante a gente buscar de Deus forças para vencer o mundo, que, querendo ou não, ele foi, ele é, e bom, jaz do maligno.